Bom, eu sou o presbítero Paulo Cristiano, faço parte da equipe do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Como vocês podem ver, é um centro que trabalha com pesquisas e informações religiosas. Nós estamos localizados na cidade de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. E de lá nós fazemos as pesquisas focalizadas principalmente na apologética cristã. Nós temos um site que alguns de vocês já devem conhecer, que é o www.cacp.org.br. É um dos sites que mais tem estudo sobre apologética. Um site que é acessado mundialmente e é um dos sites mais acessados, vamos dizer assim, da América Latina nessa área de apologética. Então, pela misericórdia de Deus, nós estamos ali com uma equipe desenvolvendo este trabalho. A nossa palestra de hoje, que nós daremos início, que será uma série de 5 palestras, nós faremos a abertura com a palestra do nome Jesus. Qual a polêmica que envolve a questão do nome Jesus e por que envolve essa polêmica? O que tem por detrás desta polêmica? Eu lembro de uma vez, muito tempo atrás, que eu estava liderando um conjunto dos jovens da igreja, um evangelismo pessoal. E a minha necessidade e curiosidade para estudar sobre esse tema surgiu daquele encontro. Eu estava passeando na rua com os jovens, distribuindo folhetos, e já tinha acabado a distribuição de folhetos. Estávamos passando por uma residência, e chegou uma senhora e nos convidou para conversar. Então eu aceitei o convite e fui até aquela senhora. E ela começou a falar que o nome Jesus estava errado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E o nome Jesus estava errado. E me convidou para adentrar ao seu lar. Chegando lá, ela pegou a sua Bíblia. E qual não foi a minha surpresa? Que ao folhear aquela Bíblia dela no Novo Testamento, em todos os lugares em que estava escrito Jesus, estava riscado de caneta vermelha. E eu perguntei para ela por que daquilo. Então ela começou a expor toda a teoria do que nós estaremos abordando hoje. Ou seja, para ela e para o seu grupo religioso, o nome Jesus é um nome falso. O nome Jesus não deveria ser pronunciado pelos religiosos cristãos. O nome correto seria Yehoshua, que seria o nome, no original hebraico, do qual o anjo tinha colocado sobre aquela criança, que seria o Messias. Então a nossa palestra de hoje... Irmão, por favor, passe. A nossa palestra de hoje girará em torno desse tema, Jesus ou Yehoshua. Qual o nome que nós deveríamos pronunciar? Do século XX para cá, nós temos tendo um rápido crescimento de religiões que eu gosto de enquadrar como religiões restauracionistas. Quais são essas religiões? As religiões restauracionistas são aquelas religiões que acreditam que algo no passado importante doutrinariamente foi perdido. Então elas acreditam que agora Deus tem restaurado o seu grupo e tem, através do seu grupo, trazido verdades que foram perdidas ou que foram ocultas pelos líderes do passado. Então nós temos aí os adventistas do sétimo dia, que acreditam que eles são os verdadeiros restauradores do sábado. Então o cavalo de batalha dos adventistas é o sábado do sétimo dia. Nós temos então as testemunhas de Jeová, que acreditam também que eles são os verdadeiros restauradores do nome correto de Deus, que seria o nome Jeová. No começo do século XX, dentro de algumas igrejas ditas cristãs, surgiu um movimento que enfatizava a questão do nome de Deus, o nome do Messias. Então essas igrejas começaram a divulgar alguns folhetos em que elas supostamente tinham recebido revelações que o nome do Messias seria Yeshua ou Yehoshua, e não o nome Jesus. E de lá para cá, esse movimento tem se subdividido, como nós vamos ver aqui no decorrer da palestra, e tem gerado vários movimentos, cada um com um pensamento diferente. E cada um, que o interessante é isso, cada um acreditando que eles são os verdadeiros restauradores do nome do Messias. Mas cada um enfatiza uma parte desse nome, né? E nós vamos ver que isso aí é uma das provas de
esses movimentos não serem movimentos realmente surgidos sob a inspiração do Espírito Santo. Quem são esse pessoal que faz parte desse movimento aí do nome sagrado? Nós temos alguns aqui que eu consegui catalogar, mas existe muito mais, tá? Tem a Igreja de Deus dos Testemunhos de Yehoshua, tem a Comunidade Judaica Missianitas, tem os Gideões de Yehoshua Hamashia, tem a Igreja do Senhor Yahushua, Testemunhas de Yehoshua, Igreja do Deus Yehoshua, e lá nos Estados Unidos tem, que é um dos mais conhecidos, é a Casa de Yahvé, que também segue nessa mesma linha de pensamento. Aqui é quando eu visitei Curitiba, eu fui palestrar lá, fiz um seminário final de semana, e nós fomos na sede de uma dessas denominações. Aqui está o líder, né, pregando, aqui a sede, tá? Aqui vocês podem ver que há um tipo de um altar, onde está escrito o nome Yehoshua. Aqui eu estou com o porteiro, e são pessoas simples, tá? Pessoas simples, pessoas que, nas minhas pesquisas, eu percebi que são pessoas que mal conhecem o português, pessoal, tá? E eles querem dar lições de hebraico. Para início aqui, eu não entendo hebraico, eu nunca estudei hebraico, só conheço algumas coisas mesmo de hebraico e grego. Tá? Mas você não precisa ser expert em hebraico para você verificar que os ensinamentos desse movimento são uns ensinamentos totalmente antibíblicos. Nós tivemos uma participação, fizemos pesquisas, eu e o pastor Joaquim de Andrade, em outros lugares também, que eu não posso mostrar aqui agora, mas nós estamos aí trabalhando em cima desse movimento. Pode passar. Aqui seria uma filmagem, só que não vai pegar essa filmagem. O irmão pode passar. Pode passar. Quem são os seus principais líderes? Temos aí alguns, o senhor José Cláudio Pinheiro, Josmar Dias de Oliveira, Josué Paulino, o Ivo Santos Camargo, o senhor Djalma Mateiá Pinto. Tá? Esse aqui é interessante, que eu debati com ele dentro da própria igreja dele, né? Dentro da própria templo deles lá. Interessante, o nome dele original é Matias, mas por uma questão de querer se transportar para o judaísmo, ele trocou o nome, colocou Mataiá Pinto, né? Engraçado que o nome foi pro hebraico e o Pinto não foi pro hebraico. Por que o Pinto está em português e o resto do nome está em hebraico? Você viu algumas incoerências, né, irmãos? Pode passar, irmão. Essas são algumas das literaturas que eles usam, tá? Geralmente são literaturas simples. Isso aqui você pode ver que é uma apostila, né? Esse aqui é um livro que nós usaremos algumas coisas aqui nessa palestra. O maior tesouro dado à humanidade. Aí eles vão falar alguma coisa. Sai dela, povo meu. É bem sugestivo, né? O título, Sai dela, povo meu. E você vê tanto católicos como pessoas protestantes saindo das igrejas, indo para onde? Aqui você vê um rolo de livro representando a Torá. Então, supostamente as pessoas teriam que sair, fazendo um uso do versículo de Apocalipse, sai dela, povo meu, de Babilônia, e vindo para a lei mosaica. Temos ali um outro livro também, Aspectos Fundamentais da Causa Israelita, que são livros que estão sendo usados para doutrinar e fazer proselitismo no meio das igrejas. Pode passar, irmão. O que esses livros ensinam? Primeiro, todo o foco desse livro em uma parte só. É provar que o nome Yehoshua é o nome verdadeiro do Filho de Deus e que o nome Jesus é um nome pagão. E que nós não devemos invocar o Messias pelo nome Jesus. Mas, entre outras coisas, nesse processo de criação teológica, eles inseriram vários argumentos. Por exemplo, eles acreditam que Jerônimo foi quem introduziu o nome Jesus na Bíblia. Eles acreditam que o nome Jesus significa Deus cavalo. O nome Jesus, eles acreditam que foi dado em homenagem aos deuses pagãos da mitologia greco-romana. Através de uma conta, eles acreditam que o nome Jesus somado daria 666, que seria o nome da besta do qual fala Apocalipse. O nome Jesus é um nome falso, porque não existia a letra J em hebraico. Então, se não existia a letra J, por que o J de Jesus? Não é? Os judeus que traduziram a Septuaginta mudaram o nome sagrado do Messias.
E por último aí, o único nome a ser invocado para salvação é Yehoshua. Eu debatendo com esse senhor Mataiá aí, ele diz claramente que para a pessoa ser salva, ela não pode invocar o nome Jesus, tem que invocar o nome Yehoshua. E a pessoa tem que se transformar em judeu, tem que se converter ao judaísmo para receber a salvação. A pessoa tem que se judaizar para realmente encontrar a salvação. Nós vamos ver que isso aí é, claro, uma heresia sem tamanho, não é verdade? O apóstolo Paulo já combatia isso nas igrejas da Galácia. Pode passar. Agora, a forma que esse movimento encontrou para formar a sua teologia é baseada nessa grafia aqui. Yehoshua. Mas será que o nome de Jesus, no original hebraico, foi Yehoshua ou Yeshua? Essa é uma forma plena do nome. E essa é uma forma contraída do nome. E nós vamos ver que a história e as provas nos dão subsídio para afirmar que o nome que eles invocam não é nem esse. O nome original do Filho de Deus é realmente Yeshua e não Yehoshua. Então por aí eles já começaram errado, já na forma. Pode passar, irmão. Yehoshua. Yehoshua vem lá do Antigo Testamento. É uma mudança do nome de Josué, que antigamente chamava-se Oséias, foi mudado para Josué por Moisés, que significa Yahvé é salvação, ou Jeová, né, é salvação. Tá? Então o nome de Jesus vem de uma contração do nome Josué. Agora aconteceu uma coisa. Após o cativeiro babilônico, o nome Yehoshua foi abreviado para a forma Yeshua, que vem de uma raiz hebraica que significa apenas salvação, e não mais Yehvá é salvação, ou Yahvé é salvação, mas sim, simplesmente salvação. É uma forma contraída. E nós vamos ver que contrair nomes e palavras é um fenômeno mundial que acontece em todas as culturas, em todas as nações. Por exemplo, eu coloquei aqui a questão das construções grafolinguísticas. Por exemplo, nós temos um exemplo na Bíblia. O companheiro de Paulo, Apolo, o nome dele é de um deus pagão, o deus da oratória, Apolo. Apolo é uma contração de Apolônio, tá? Que era o nome pleno desse deus, e não Apolo. Lá Silvano é o nome pleno de Silas. Tá? Então nós vemos aí, até hoje, Beth, você encontra mais Beth do que Elizabeth, mais Bill do que William, né, em inglês, mais Manuel do que Manuel, mais Rose do que Rosemary. Tá? Então, a tendência, com o passar do tempo, é da língua se contrair e se tornar mais simples ainda. Tá? Nós temos um exemplo em português. Tá? Hoje o português falado em nosso país não é o português de um século atrás. Tá? Um português muito mais simples, tá? Porque isso aí, ele sofre um processo, a língua sofre um processo sociocultural. Tá? Então ela vai acompanhando a cultura. Então não tem como você se fixar numa época e querer bater o martelo naquela época no que a própria dinâmica da cultura do ser humano se transforma. E a língua que faz parte dessa cultura, ela tende a se transformar. Na Peshitta, que é uma versão aramaica, uma das versões mais antigas do Novo Testamento, tá? Você vai encontrar o nome contraído também, Yeshua, em seus escritos. A moderna pronúncia do siríaco deste nome é Yeshua, ou Yeshua. Tá? Então é uma forma também contraída. São provas e mais provas que nos dá subsídio para acreditar que o nome Jesus era o nome contraído, e não esse nome completo que esse movimento usa hoje em dia. Então se eles estão usando, estão batalhando em cima de um nome que na verdade não era nem o nome verdadeiro do Messias, eles estão duplamente errados. Não só teologicamente errado, mas linguisticamente errado também. O nome usado para Jesus pelos cristãos de fala árabe é Iasu. É uma forma contraída também. Yeshua. Tá? Sendo derivado de Yeshua. Então esse Yeshua também é uma forma contraída que os cristãos de fala árabe usam até hoje. Por quê? Por influência da Peshitta, da versão antiga do Novo Testamento em aramaico. Pode passar, irmão. Olha no Alcorão, como que Jesus é chamado no Alcorão. Não é nem Jesus, nem Yeshua. No Alcorão, Jesus é chamado pelo nome de Issa. Segundo os muçulmanos, né, seria Issa, que parece bem ser o diminutivo de Yeshua. Tá? Você colocando
as vogais, você vai ver. Isso se completa em Yeshua. Então é uma outra prova, porque o Alcorão, ele é apenas 600 anos depois de Cristo. Maomé veio depois de Cristo 600 anos. Então é muito próximo ali da época primitiva, e como os cristãos da Palestina usavam este nome. Tá? Maomé teve encontros com grupos cristãos e foi influenciado por esses grupos. E se no Alcorão está a forma abreviada de uma maneira diferente, é porque realmente os cristãos daquela época usavam a forma abreviada e não a forma plena Yehoshua. Eu tenho aqui, irmãos, comigo, o Novo Testamento em turco, tá? Que segue de perto a língua árabe. É como se fosse o hebraico e o aramaico, são línguas bem parecidas ali. E o turco usa também essa pronúncia aqui para o nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o irmão aqui e lesse para nós. O irmão sabe turco? Não sabe, irmão? Isso é uma heresia. Como que o irmão não sabe turco? Aqui em Marcos, no capítulo 2, capítulo 1 do Evangelho de Marcos, é um evangelho abreviado. E é onde aparece o nome completo de Jesus, Jesus Cristo. Tá? Nós vamos ver como que esse testamento chama Jesus na sua língua. Lê para nós aqui, pastor. Capítulo 1, né? Bom, eu vou ler transliterando, né? Tanrinin oglu isamesi li iugili mujde nin bras... Calma, não vai ler todo o Novo Testamento, irmão. Esse irmão é muito bom para ler turco. Mas o que ele leu aqui é Isa Messier, que é o nome de Jesus em turco. Isa Messier. Isso aqui foi nos dado por um missionário da nossa igreja que faz missões lá ensinando futebol para os curdos. Ele ensina futebol e prega a palavra de Deus. Então, olha que interessante. Até hoje lá a fala é Isa Messiae, que é o nome de Jesus contraído naquela época. Então vocês percebem aí que pela história, pela linguística, pela arqueologia, nunca Jesus, ou o Filho de Deus, ou o Messias, poderia ter a forma plena no nome. E Yehoshua, como eles pregam hoje, batem, fazem disso um cavalo de batalha em cima das igrejas evangélicas e cristãs em geral. Não é? É muito fácil você chegar para uma comunidade de pessoas pobres, que geralmente essas pessoas, eles angariam adeptos em periferias. Então é muito fácil você chegar para uma pessoa que mal conhece o português, e eu falo isso de experiência própria, porque eu já fiz pesquisa, já debati dentro da igreja deles, dentro do templo deles, e eu percebo que em todas elas, as pessoas mal sabem falar o português, mal sabem a língua portuguesa, que dirá falar hebraico. Então chega uma pessoa que tem mais ou menos um conhecimento de hebraico, ela cativa. O brasileiro, ele já tem uma baixa estima cultural enorme. Tá? Desde a época da colonização, isso aí é tradicional, isso aí faz parte da cultura do brasileiro. Todo mundo que vem de fora é melhor do que o Brasil. Tá? É por isso que os mormons, quando saem aí fora, eles conseguem adeptos. Por quê? Eles chegam e se identificam como americanos. Olha, americanos, a pessoa já criou uma imagem ideológica de que ser americano é bom. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma das maiores nações prósperas do mundo. Então, se vem de lá, é porque alguma coisa boa deve estar vindo. Tá? Então, nós nos menosprezamos a nossa cultura. Chega uma pessoa que se identifica como um rabino, que diz que realmente o nome que nós falamos está errado, porque o nome original no hebraico, do qual foi escrito o Velho Testamento, do qual veio a lei de Moisés, do qual Deus se revelou, o nome hebraico é Yeshua. Então, ela tem um pouco de conhecimento e um pouco de argumento, fazendo alguns malabarismos com versículos bíblicos, eles conseguem angariar adeptos. E essas pessoas conseguem ficar ali dentro, ó, sendo enganadas, enganando e sendo enganadas. São vítimas de vítimas. Eu lembro uma vez que eu fui num desses debates, que esse grupo pegou 2 jovens da minha igreja. Conseguiu levar 2 jovens da minha igreja. Eu estava estudando na época, trabalhando muito, e eu não conseguia ir na igreja. Até os finais de semana não estava sendo possível. E eu estava afastado dos trabalhos, não estava sabendo o que estava acontecendo. E quando eu fiquei sabendo, foi por boca de irmãos que me falaram, olha, aquele fulano de tal já está lá numa seita assim, que prega isso, isso e aquilo. Então eu peguei a minha Bíblia, peguei meu material e fui visitar essa seita. Chegando lá, numa igreja bem pobre mesmo, pessoal simples, gente boa, mas simples. E cheguei lá, os 2 jovens tocando e cantando. Então aí esse senhor me deu a oportunidade para eu falar.
E eu percebi que a maioria, eles erram por falta de conhecimento teológico e falta de conhecimento mesmo da língua portuguesa. E a maioria desse pessoal não são pecadores do mundo aí. Não são pessoas que estão drogados aí fora, não são prostitutos, não são homossexuais, não são esse tipo de pessoas. São, a maioria, 90% de evangélicos. São ex-evangélicos, Assembleia de Deus, tá? Na maioria de igrejas pentecostais, que infelizmente, irmãos, nós temos que falar aqui, menosprezam o ensino teológico, tá? Menosprezam o ensino teológico. A maioria são de igrejas pentecostais, que por uma questão de revelação, né? A pessoa sente algo ali, ela consegue ser envolvida pela oratória, pela retórica daquele líder, daquela pessoa, ela sente alguma coisa dela e acha que aquilo lá é uma revelação de Deus. Né? É como mais ou menos os mormons fazem, né? Para você realmente atestar se o livro de Mórmon é de Deus ou não, você tem que fazer um teste. Vocês sabem quais são os testes? Qual é o teste? Alguém sabe qual é o teste que os mormons fazem para saber se o livro de Mórmon é de Deus ou não? Isso, meu querido. Ardor no peito. Então os mormons chegam para você e falam assim, olha, se você está em dúvida se a minha religião é de Deus ou não, se o livro de Mórmon é de Deus ou não, leva o livro de Mórmon, leia, ore a Deus. Se você sentir um ardor no peito, é porque é de Deus. Tá? Isso é a prova que Deus está te dando que o livro de Mórmon é verdadeiro. Tá? Então, isso aí é perigoso. Essas revelações são perigosas, porque mexe com o sentimentalismo. E o diabo consegue entrar no emocional da pessoa. Então, essas são técnicas, são táticas que as seitas usam para manipular psicologicamente, emocionalmente as pessoas. Aqui eu tenho alguns materiais que nós conseguimos, tá? De diversas denominações do movimento do nome sagrado. Esse aqui é desse senhor que eu falei para vocês agora há pouco, que eu fui debater com ele, tá? O senhor Matiá Pinto, certo? Tem um outro também, que eu consegui há pouco tempo após receber o convite do pastor Helder. Eles tinham entrado dentro da sede da minha igreja, tá? A minha igreja, a sede tem 5.000 pessoas. Dá para congregar um templo para 5.000 pessoas. É muita gente. Então, direto entra a seita lá, meio escondidas. E eles entregaram isso na mão do porteiro. Uma pessoa simples, irmão simples, abençoado. Tá? Mas um irmão simples. O irmão, ele chegou e falou um monte de coisa para esse irmão, e esse irmão ficou com dúvida. E ele pegou e entregou essa apostila aqui de proselitismo. Né? Aí, um outro irmão, que trabalha também com apologética, gosta de apologética, que foi aluno meu na faculdade de teologia, ele pegou da mão desse irmão e me entregou. Disse, irmão, olha o que estava dentro da nossa igreja. Aí eu fui ver, realmente, era uma tática de proselitismo aí. Esses aqui já são uma outra seita que eu não coloquei ali. Esse aqui chama Casa de Oração dos Discípulos de Iá. Não dá nem para pronunciar, irmãos. Porque não é nenhuma forma daquelas que vocês viram aqui. É uma forma completamente diferente e confusa, que não dá para você pronunciar. Certo? E eles acreditam que todas estas formas que as outras denominações do nome Yehoshua prega estão erradas. E que somente a pronúncia que eles pregam que é a pronúncia correta. Então vocês percebam que mesmo dentro do movimento há facções. Dentro do movimento há uma confusão tremenda a respeito deste nome, a respeito da grafia e a respeito da pronúncia. Isso é cabalmente uma prova de que isso aí não é de Deus, irmãos. Por quê? Paulo fala lá em Coríntios, Deus não é Deus de confusão. Não é? Se realmente isso aqui tivesse sido revelado por Deus, haveria um consenso. Certo? Haveria um consenso. Olha, essa é a pronúncia e essa é a grafia correta. Mas eles não entram em acordo um com o outro. Nenhum sabe qual que é a pronúncia correta. Cada um querendo ser o melhor restaurador do nome sagrado. E cada um falando uma pronúncia e escrevendo uma grafia totalmente diferente uma do outro. Essa apostila ela é feita em forma de perguntas e respostas. Né? É uma tática muito fácil. Tá? Porque é simples para você jogar o argumento e a pessoa aceitar. Em que língua foi escrita as Escrituras Sagradas? Aí eles vão falar que foi escrito no Novo Testamento, foi escrito no Velho Testamento, e que no Velho Testamento, 70 judeus traduziram para o grego.
Aí embaixo eles falam, em que língua falou o Salvador com Paulo, em Atos 26:14? Aí eles citam um versículo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões, né? Aí todos nós conhecemos o versículo. Então, esses são versículos que eles pegam para provar que realmente Jesus falou em hebraico. Se Jesus falou em hebraico, nós devemos adotar o hebraico como língua divina realmente, porque foi falada pelo Messias, foi falada pelo Salvador, né? Só que eles não levam em consideração todo o contexto, tá? Todas as seitas, irmãos, elas sempre têm, nome sagrado. Ela sempre tem um déficit. Ou seja, na questão do contexto, ou seja, na questão dos originais, enfim. Sempre eles vão ter um déficit. Que déficit é esse? Déficit de não levar em consideração toda uma gama de contextos que poderia explicar aquele dado versículo, aquela dada expressão, né? Eles não explicam que apesar de Jesus ter falado realmente em hebraico, Lucas escreveu em grego. Lucas escreveu em grego e não em hebraico, tá? E eles batem na tecla também que o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Posteriormente foi traduzido para o grego, tá? E nessa tradução para o grego, as pessoas manipularam muitas passagens do Novo Testamento, tá? Para introduzir as doutrinas heréticas que eles acreditam, né? E uma dessas doutrinas heréticas seria o nome Jesus Cristo. Aqui, até aqui. Então, por que houve essa abreviação no nome de Yehoshua, que é Josué em hebraico, Jeová é salvação, para Yeshua, o nome contraído? Nós temos aqui uma aparente explicação na questão da falta de pronúncia, né? Alguns acreditam que o responsável pela abreviação do nome foi o sotaque galileu, que pronunciou Yeshua, devido à sua dificuldade de falar a letra final gutural, né? Isso também podemos detectar em nomes de pessoas árabes. Os árabes também têm esse problema de não conseguir falar certas palavras e contrair essas palavras. Agora, qual a origem do nome Jesus? Tudo bem, Yeshua nós sabemos que é o nome do Messias em hebraico. Foi dado lá pelo anjo, tal, toda aquela história, né? Mas qual a origem do nome Jesus? Da onde veio o nome Jesus? Por que Jesus? Nós vamos ver isso aí. Jesus, irmãos, é uma transliteração do hebraico, Yeshua, para o grego, Iesus, e deste para o latim, Iesus, que passou para o português como Jesus. Nós vamos ver aí todas essas transformações linguísticas e cultural que aconteceu para que nós pudéssemos invocar o nome Jesus. Pode passar. Então, esse é o nome no original hebraico, tá? Yeshua é o nome contraído, certo? Esse espinguinho aqui, não sei se tem alguém que conhece hebraico aqui. Tem alguém que faz curso de hebraico, conhece? O irmão conhece? O irmão pode até falar melhor do que eu, mas isso aqui são sons que você pode pronunciar. Cada sinal desse significa um som. E cada sinalzinho desse também significa uma vogal. É isso, irmão? Correto, né? Então, é super difícil a língua hebraica, irmãos. Muito difícil. Tá? Aqui não pegou bem. Isso aqui não era para sair dessa maneira. Era para sair em letras gregas mesmo. Tá? Caracteres gregos. Mas não saiu, infelizmente, por causa da versão do computador. E nós temos aqui o latim. Então, hebraico, grego e latim. Tá? Vamos passar aí. Agora, como que houve a transformação? Aqui você vê a forma hebraica, Yeshua. Tá? E aqui você vê a forma que foi passada para o grego, quando os judeus traduziram a Bíblia Septuaginta, ou chamada versão dos 70, lá para o rei da Grécia. Ó, Iesus. Nós vamos ver que houve algumas adaptações, não porque as pessoas tinham um plano de mudar o nome do Filho de Deus, uma conspiração como esse movimento acredita. Eles acreditam que houve uma conspiração mundial a ponto das pessoas quererem mudar o nome do Messias para um nome pagão. Isso aí está fora de questão, isso aí é baboseira, tá? A história prova que isso não é verídico. Por que houve essa adaptação? Porque as línguas precisam de adaptação. Nós vamos ver algumas palavras mais para frente que nós não conseguimos pronunciar em português. É impossível. Por quê? Uma cultura, às vezes, tem dificuldade
de pronunciar certo som que existe em outra língua. Então o que você faz? Você tem que fazer uma adaptação para a sua língua natal. Certo? E foi isso que aconteceu. A língua hebraica, tem som na língua hebraica que só os judeus que conseguem pronunciar. Só eles. Certo? E os gregos não conseguiam. Então, o que houve? Houve uma adaptação para a pronúncia deste nome. O SH, você percebe que não existe no nome grego. Por quê? O som do SH da letra hebraica, que é o chamado Shin, é sempre transliterado em grego por um sigma, que é a nossa letra S, que tem o som de 2 S. Né? Por não haver correspondente em grego. Não havia esse correspondente em grego. Como que você iria falar isso aqui? Então eles fizeram uma adaptação para o S, para poder pronunciar. Esse V aqui, o sigma no final do nome Jesus, é uma característica natural de certos nomes masculinos em grego. Então, esse V aqui é o mesmo S, só que ele vem no final do nome. Toda vez que vem no final do nome, ele não vem na forma de S, vem na forma de V. Tá? Pode passar. Então foram feitas essas adaptações. Aqui você vê realmente os caracteres gregos, iesos. Tá? Você vê cada nome das letras gregas. E lá você vê a letra latina correspondente, iesos. Depois do grego, passou-se para o latim, que era a língua dominante do Império Romano. O I foi para o I mesmo. Isso significa E em grego, que foi para o E latino. Esse é o S em grego, que foi para o S latino. O O ficou O mesmo. Esse aqui seria junto, tá? Só que foi abreviado depois. Nós vamos ver que em português isso aqui foi abreviado. Mas ele seguiu a correspondente no latim e a sua correspondente do S no latim. Então você vê que houve aqui realmente uma transliteração. Tá? Foi uma língua, um caractere grego para o caractere latino. Foi do caractere hebraico para o caractere grego e do grego para o latim. Não houve nenhuma conspiração para mudar o nome de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Onde que essas pessoas tiraram umas coisas dessa? Foi apenas uma questão de cultura. E nós vamos ver o porquê disso aí. Pode passar, irmão. Agora, do latim para o português. Tá? Nós vimos que no latim foi passado como Jesus. Né? E para o português foi para Jesus. Aí vocês podem estar perguntando, mas tem alguma coisa estranha aqui. O que está fazendo esse J no lugar do I? O que está fazendo esse J no lugar do I? Por que existe o J para Jesus? Essa pequenina letra aqui, tá? É um cavalo de batalha que esse movimento usa para combater o nome Jesus. Então eles focalizam muito nessa questão do J. Tá? Nós vamos ver mais para frente o que eles fazem com essa letra J. Mas vamos ver por que existe o J. Tá? Os tradutores judeus da Septuaginta não encontraram na língua grega uma consoante que correspondesse ao nosso iode no hebraico. A solução foi recorrer à vogal grega, iota, tá? Que corresponde ao nosso I. Tá? Então, não existiu aquele Y lá, para os gregos não existiam. Então, eles adaptaram para o nosso I, tá? Que era a mesma pronúncia ali. Então escreveram Jeremias. Antigamente se escrevia Jeremias e não Jeremias. Por quê? Porque no hebraico, isso aqui está como Y. O nome de Jeremias começa com Y. Tá? IA. Quando foi passado para o grego, eles adaptaram o I, que é a pronúncia grega, que eles não conseguiam achar correspondente, e ficou Jeremias, começando com I. E assim por diante. Inclusive Iesus. No hebraico, a letra iode representa tanto a vogal I como a consoante Y. O emprego da letra J para representar o I ocorreu na época do Renascimento e difundido pelo protestante Pierre de Ramé, também conhecido como Petrus Ramos. Essa letra J aqui também foi uma necessidade de adaptação linguística. Quando a gente vai para a escola, a professora pega lá do princípio, né? A, E, I, O. Depois começa lá com as consoantes. Quando você chega no J, o J é diferente das outras letras. Por quê? Você percebeu que no J tem um pingo em cima? Tem um pinguinho que você faz em cima do J. Por quê? Porque antigamente não existia a diferença entre o I consoante com o I vogal. Era usado tudo o I. Tá? Então, o I poderia ser usado no início da palavra como no meio ou no fim.
Não havia diferença, apenas na pronúncia. Então, no século, mais ou menos século XV, na Idade Média, surgiu esse protestante aqui, que era evangélico, e adaptou o I, ele transformou o I no J, para diferenciar entre o I consonantal e o I vogal. Então, o I consonantal ficou como J e com um pinguinho em cima, para representar realmente, para falar que era o I, que existia no início das palavras. E de lá para cá, todas as letras que começavam com I, ficaram com J. E Jeremias ficou Jeremias. Ficou muito mais fácil. Né? Não tem como você confundir as coisas. Pode passar, irmão. Nós temos um exemplo bíblico interessante, como o nome de Jesus foi escrito nas 3 línguas, olha. E Pilatos escreveu também um título e o colocou sobre a cruz. E nele estava escrito, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Tá lá em João 19, 19 e 20. Muitos dos judeus, pois, leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Então você pode ver que o nome de Jesus foi escrito nas 3 línguas. Não foi escrito em grego Yehoshua. Não foi escrito em latim Yehoshua. Por quê? Porque os romanos não entendiam isso, pessoal. O nome de Jesus tinha que estar escrito Jesus. Então você vê que lá no Novo Testamento, na Bíblia, já fala que o nome de Jesus foi escrito nos 3 idiomas. Tá? Isso não tem como você contestar, não é passível aí de erro. Você vê que João fala, olha, estava escrito em hebraico, latim e grego. Tá? Cada um na sua língua. Tá? Jesus e Yeshua. Tá? Quando foi escrito em hebraico. Pode passar, irmão. Agora, os testemunhos de Yeshua, eles pegam e falam o seguinte. Olha, o nome próprio não se traduz. Eles usam o seguinte argumento. Olha, o Lula, quando vai viajar para outros países, ele não muda de nome. Ele continua Inácio Lula da Silva. George Bush, quando vem para o Brasil, ele não muda o nome. Continua George Bush. Então, por que mudaram o nome de Yeshua para Jesus? É um argumento inteligente. Só que é um argumento que não leva em consideração alguns pormenores. Por exemplo, o pormenor é que não é todos os nomes que não se traduzem. Tem nomes que não se traduzem mesmo. Continua no nome original. Mas tem certos nomes que são traduzidos sim. Outros são transliterados e outros são adaptados. Tá? Como eu já falei, isso é uma questão cultural, é uma questão de cultura. O que é uma tradução? É uma transposição de uma composição literária de uma língua para outra. E a transliteração é a versão das letras de um texto em certa língua para as letras correspondentes de outra língua. Por exemplo, Yeshua, que foi para o grego Jesus. Perfeito, houve uma transliteração ali do nome. Vamos lá, irmão. Os nomes próprios podem ser traduzidos, transliterados ou adaptados de uma língua para outra. Tá? Há uma exceção para a tradução de nome, mas há traduções de nome sim. Olha o que Deus fala lá, Jesus falando para Mateus, né? O seu nome é Simão. De agora em diante, o seu nome será Cefas. Shimon em hebraico. Cefas já é um nome aramaico. E João coloca um pormenor, que quer dizer Pedro. Olha aí a tradução. Então, Pedro quer dizer o mesmo que Cefas. Cefas seria um nome aramaico de Pedro, que Jesus falou. Mas ele era chamado também de Pedro. Então, não havia esse problema de tradução, de transliteração de nome no Novo Testamento. Era usado normalmente isso aí. Tá? Esse pessoal que fazem um cavalo de batalha em cima desse pormenor, que para mim é uma baboseira tremenda. Só engana quem realmente está predisposto ao erro. Cefas é a palavra aramaica, que quer dizer pedra, e Pedro em grego é Petros, que quer dizer pedra. Esse nome é o resultado de tradução e não de transliteração. Houve então uma tradução. Pedro significa pedra no aramaico. Então, a partir daquele momento, o apóstolo ficou conhecido como Pedro. Tá? Uma tradução de Cefas. Pode passar, irmão. Nós temos mais. Messias é o equivalente português de Messias. Equivalente grego do hebraico, Machia. Cristo é o equivalente português de Christov, lá do grego. Tradução grega do hebraico, Machia. Mestre é a tradução portuguesa do hebraico, Rabi, que em grego é Didascalos.
que quer dizer também pedagogo, em grego. Nós já falamos de Cefas, já falamos de Pedro. Então, tudo isso aqui você vai encontrar no Novo Testamento, a respeito de traduções. Tá? Então, há traduções de nome, sim. Tá? Não como eles falam aí, que nome não se traduz. Por exemplo, o nome João. O nome João, em hebraico, é Iohanna. Em grego, Iones. Em inglês, John. Em francês, Jean. Em italiano, Giovanni. Em espanhol, João. Em alemão, Johannes. E assim vai. Cada língua vai se adaptando ao nome e vai moldando o nome segundo o seu contexto linguístico. Jacó. Jacó em hebraico é Jacob. Jacobo em grego, Jacques em francês, Giacomo em italiano e Jacob em inglês. Então você vê que cada língua, o nome vai se adaptando. Tá? Não há nenhum processo de conspiração para mudar o nome para nomes pagãos. É apenas uma adaptação cultural. É o que eu falei no início, irmão. Isso é o que nós falamos no início. Algumas vezes nomes de pessoas importantes são adaptados para outras línguas. Não tem como você falar no original. E muitas vezes não é nem conhecido no original. Por exemplo, Martin Luther. É mais conhecido como Martim Lutero em português. Você não escreve lá o livro do cativeiro babilônico, escrito Martin Luther, mas sim Martim Lutero. Por exemplo, João Calvino. João Calvino, o nome original é John Calvin. Mas ninguém conhece. Se você falar, qual o reformador, John Calvin? Ninguém conhece. Mas se falar João Calvino, todo mundo conhece. Tá? Por exemplo, Mohamed. É o nome do profeta islâmico. Mas se falar Mohamed para as pessoas aí na rua, ninguém vai conhecer. Mas se falar Maomé, Maomé sim. Maomé nós conhecemos. Por quê? Foi uma adaptação para o português. Tá? Não houve nenhuma conspiração. É apenas uma questão de adaptação. Zaratustra, que é conhecido aquele líder religioso persa do passado, olha como que surgiu esse nome Zaratustra. O nome no original persa é isso aqui, ó, Zartosh, é uma coisa assim, que eu nem consigo pronunciar, que está em persa. É a denominação grega Zaratustra, que veio para o Zoroastro, que significa contemplador de astros. É uma corruptela do avéstico, tá? Que é a língua persa lá, Zaratustra, em persa, que virou o nosso Zoroastro. Então você vê que há uma adaptação do persa, foi para o grego, tá? Houve uma adaptação porque eles não conseguiam ter as palavras correspondentes do persa no grego, eles mudaram como fizeram também, da mesma maneira que o nome de Jesus, tá? E chegou para nós como Zaratustra, ou Zoroastro. Né? Então você vê aí que há adaptações de nomes, isso aí é comum. Tá? Carolus Magnus. Ninguém conhece Carolus Magnus. Se uma professora chegar na quinta série e falar, vamos estudar sobre Carolus Magnus, ninguém conhece. Mas se você falar sobre Carlos Magno, todo mundo conhece. Tá? Então tem nomes aí que não tem como você deixar no original. A adaptação da língua já ficou, já preservou essa tradição. Pode continuar. Transliteração ou adaptação? Irmãos, por exemplo, quem se aventura a pronunciar a palavra Albânia no original? O irmão vai ficar subiando mesmo. Não tem como. Olha como que você vai falar isso aqui, irmãos. Tá? Rússia, em russo. Tenta ler isso aqui em russo. Aliás, tenta pronunciar isso aqui. Tem como você pronunciar isso aí? Teve que virar Rússia para nós. Rússia. Isso aqui não tem como um brasileiro pronunciar. Virou Albânia. China. Tenta pronunciar isso aqui em português. Tá entendendo? Tem sons em chinês que, dependendo da palavra, o som muda a palavra. Não é as letras, não são as letras, são o som. Tá? O irmão, acho que está dando palestra aqui do lado, ele está falando sobre Seishonoye. Dependendo de como o japonês pronuncia a palavra Seishonoye, ela muda de significados. Apenas por você fazer uma adaptação de som apenas. Né? Então é complicado isso aí. Por exemplo, a Alemanha. Todo mundo conhece a Alemanha aqui, mas ninguém conhece isso aqui. Ó. Você consegue ler isso aqui? Consegue. E nos Estados Unidos é Germany. Tá? Já não é Alemanha, já não é isso aqui, é Germany. Então, isso depende da adaptação da língua materna da pessoa, a questão cultural, a questão linguística, é muito difícil. Tá? Então, esse pessoal do nome sagrado estão batendo em cima de uma tecla que
para mim, é ridícula. Tá? Você bater que houve, pregar que houve uma conspiração a nível mundial, tá? De transportar o nome Yeshua para o hebraico, para fazer uma conspiração contra o nome do Messias, adaptar o nome do Messias num nome de um Deus pagão, para zombar do nome de Deus. Isso é ridículo. Quando nós sabemos pela arqueologia, nós sabemos pela linguística, pela história, que é apenas uma questão de transliteração por causa das adaptações culturais e linguísticas. Irmãos, essa parte do estudo aqui vai falar sobre as profecias. Isso é um método usado por todas as seitas. Fabricar profecias para dar respaldos aos seus erros doutrinários. Tá? Todas as seitas usam essa tática. Tá? E as testemunhas de Yeshua também não é diferente. Eles vão pegar trechos do Antigo Testamento e transformar em profecias para dizer que o nome de Yeshua foi mudado para o nome Jesus. Porque quando eles chegam diante de um evangélico, eles mostram esses versículos de uma maneira bem argumentativa, bem supostamente embasada, a pessoa fica de boca aberta. Olha, realmente, isso aí estava profetizado lá. Olha, é o que está acontecendo hoje. Certo? Então nós vamos ver algumas dessas profecias fabricadas aí. Vamos lá. Jeremias 34:16 é muito usado por esse movimento. Aqui eu tirei daquele livro lá, O Maior Tesouro da Humanidade, que nós já vimos a capa. Mais tarde, ele falando, o autor daquele livro, mais tarde, ao fazerem cópias da tradução grega Septuaginta, os copistas substituíram o adjetivo Adonai por nomes que são considerados profanos. Olha aí. Para que se cumprisse a profecia que diz, mudaste, porém, e profanaste o meu nome. Está lá em Jeremias 34:16. Então, ele pega esse pedacinho aqui, onde fala de profanação do nome, e fala, tá vendo? É uma profecia que está se cumprindo hoje. O nome verdadeiro é Yeshua. Mas profanaram o nome Yeshua e colocaram o nome falso no lugar dele para ser adorado. Interpretação errada. Eles dizem que a profecia se refere a uma futura mudança do nome divino para outro, durante as futuras traduções para o idioma grego, e depois para o latim. Esta mudança seria a profanação do nome de Yahvé. Vamos ver que não tem nada a ver com isso. Esse versículo não quer dizer nada disso. Tá? Não é profecia e não tem nada a ver com o nome Yeshua. É uma interpretação fora do contexto. Se você lê Jeremias dentro de um contexto exato, do versículo 8 ao versículo 12, 16 em diante, você vai ver que isso não se trata de uma profecia. Tá? Se trata de um outro contexto histórico no qual Israel estava inserido naquele momento. Não é uma profecia futura, ela é retroativa. Deus está falando de coisas retroativas e não de coisas futuras. A profanação foi a quebra do compromisso de libertação dos escravos e não a troca de um nome. Deus tinha falado para Israel para não abusar de algumas leis. Entre elas a lei da escravatura. Todos conhecem aí a questão, né, das leis dos escravos em Israel. Só que os judeus mais abastados, a classe dominante, eles não levaram em consideração essa palavra de Deus. E maltrataram os coitados dos outros israelitas, irmãos deles, que por uma questão de compromisso financeiro se tornava escravo desses israelitas. Então Deus está falando que por eles fazerem isso, eles estavam profanando o nome de Deus entre as outras nações. Tá? As outras nações olhavam para Israel e falavam assim, olha, vocês não são melhores que nós. Nós temos escravos e tratamos eles ruins mesmo, mas vocês também tratam. Então, dessa maneira, eles estavam profanando o nome de Deus diante das outras nações. Não tem nada a ver com grafia, Yeshua, ou Yahvé, ou Jesus, não tem nada a ver, irmãos. Está dentro de um contexto onde Deus está tratando com Israel a respeito da escravatura, e não da mudança de um nome. Nome no texto tem sentido de reputação, e não de grafia. Aí, se você abrir em Malaquias, capítulo 1, versículo 11 e 12, Deus está falando para os sacerdotes, né, para o povo de Israel, a respeito da profanação do seu nome, do dízimo, né? Vamos abrir em Malaquias, capítulo 1, versículo 11 e 12? Alguém tem uma Bíblia aí que pode ler para mim? Eu queria que alguém viesse ler para mim. Não tem outro microfone, né?
Alguém achou aí que tem uma voz alta que possa... Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Olha o que é a profanação do nome aí. A profanação do nome de Deus não é mudar o nome de Deus. É simplesmente que os israelitas estavam profanando uma lei que Deus tinha dado. Então era como se estivesse profanando a reputação de Deus, porque nome está no lugar de reputação ali. Não tem nada a ver com a grafia, Yeshua, Yehoshua, ou Yahvé, ou Jeová, enfim. Não tem nada a ver com grafia, não tem nada a ver com nome. Quando Deus fala sobre o seu nome, Deus está falando sobre a sua reputação. A reputação de Deus estava em jogo aí. Então ele fala que estava profanando o nome dele. Estava profanando. Por exemplo, quando um filho esbanja toda a riqueza de um pai, cujo nome deste pai é um nome que está aí na alta sociedade, todo mundo conhece. Por exemplo, Silvio Santos. Se uma das filhas dele cair nas drogas, virar prostituta e tal, ficar mundialmente conhecida, aparecer na Playboy, ele pode falar que a filha dele está sujando o nome dele. Sem, contudo, estar falando que ela tocou no nome, na grafia do nome dele, Silvio Santos. Os irmãos entenderam? Então, esse versículo aí não está falando do nome da grafia, está falando da profanação, da reputação do nome de Deus. Mas eles pegam este versículo e embolam ele de tal maneira, enrolam ele, fazem um pacote com ele, que faz parecer para uma pessoa leiga em teologia, ou mesmo em conhecimento bíblico básico, que é uma profecia, tá? Que haveria uma mudança do nome. Mas nós sabemos que não é. Outro é Jeremias 11:19. Aí eles pegam lá, olha, que diz: e eu era como um manso cordeiro que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes. Não haja mais memória do seu nome. Aí eles vão falar assim, ó, tá vendo? Essa profecia não tem como negar. Está falando do cordeiro, nós sabemos que o cordeiro é o Messias. Está falando que iria matar ele, nós sabemos que ele foi morto. Está falando que maquinaram projetos contra ele para esquecer o seu nome, tá vendo? Cumpriu-se tudo. O Messias é o cordeiro, mataram ele e profanaram o nome dele para esquecer do nome dele. Hoje ninguém conhece o Messias pelo nome Yeshua, só Jesus. Esse é o argumento básico que eles usam. Vamos ver. Pode passar, irmão. Esta passagem descreve eles falando, através de uma predição de Jeremias, a morte do Messias, o Filho de Deus, e ainda a troca do seu nome por um outro nome, segundo uma conspiração que o Messias não sabia que estava em curso. Tá? Refutação. Primeira, que é uma interpretação totalmente fora do contexto, como acontece com aquela outra parte de Jeremias que nós já vimos. Tá? Se você ler do capítulo 1 o versículo 1 ao versículo 22, você vai ver que não tem nada a ver sobre profecia. Isso não é uma profecia. Não é uma profecia messiânica. O texto fala da morte de Jeremias e não de Yehoshua. Não está falando do Messias aqui. Quando Jeremias fala que estava tramando a morte e tal, do manso cordeiro, está falando dele mesmo. Muitas vezes os escritores bíblicos colocavam como cordeiro. E chamavam as pessoas vítimas, né, de conspirações, vítimas de corrupções. Aquelas pessoas eram consideradas como cordeiros, como uma pessoa indefesa. Então Jeremias se coloca como um cordeiro. Por quê? Jeremias estava alertando o povo não queria saber do alerta de Jeremias. As pessoas da alta sociedade, tá, começaram a maquinar a morte de Jeremias. Depois ele vai falar isso lá em outros versículos. Pode passar, irmão. A expressão não sabia no texto só pode se referir a Jeremias, pois Jesus sabia da conspiração contra ele. Olha, aqui eles falam que o Messias não sabia da conspiração contra ele, para mudar o nome dele e para matarem ele. Só que lá em Marcos fala que Jesus sabia que estavam conspirando contra ele. Então essa profecia não pode ser a respeito do Messias. É uma das provas cabais aí. A palavra nome tem um significado correspondente à pessoa de Jeremias, e não à grafia e Yehoshua. Tá? Conclusão, o texto se refere a Jeremias e a sua pregação como um cordeiro. Nós vamos ver esses exemplos aqui, segundo Samuel 18:18, Jó 18:17,
vai estar na mesma linha de pensamento, tá? Jó, Samuel se coloca como cordeiro, pessoas tramando contra eles, tá? Então, essa passagem que fala sobre a morte do cordeiro e fala de colocar o seu nome como esquecimento, está se referindo a Jeremias. Em várias partes na Bíblia, o nome está ligado à reputação da pessoa. Se você mata a pessoa, você mata a reputação dela. É como se apagasse o nome dela da cultura judaica. Tá? Então isso aí está falando não de uma suposta profecia, mas sim da vida de Jeremias daquele momento. Vamos lá? Bom, vamos passar isso aí? Isso aí são várias profecias que eu pensei que eu ia ter tempo, mas eu não vou ter tempo. Tá? Vamos passando. Tem mais outras profecias que seguem nessa mesma linha de pensamento. É sempre isso aí, tirar fora do contexto, torcer a palavra e colocar a sua doutrina em cima. Isso é o principal argumento para eles. Tá? Para eles, o nome Jesus significa Deus cavalo. E também, mudando de idioma, significa também Deus porco. Mas será que o nome Jesus significa Deus cavalo? Será que o nome Jesus significa Deus porco? Isso eles batem, é uma tecla, é uma ferramenta muito poderosa. Tá? Porque eles distorcem muitas coisas e as pessoas acreditam nisso. Mas vamos ver o porquê isso é falso. Vamos lá, irmão. Entendendo o malabarismo. E é o malabarismo que eles fazem mesmo. Para provar que o nome Jesus é um nome pagão, olha o que eles fazem. Ele pega o J de um deus pagão chamado Júpiter, mas divide o J com Esos. Esos, na mitologia celta, é um deus pagão também. Faz parte de uma tríade pagã de deuses. Então eles falam o seguinte, olha, tá vendo como que inventaram o nome Jesus? Pegaram o J de Júpiter, mais o Esos, que era um deus pagão, e fizeram o nome Jesus. Olha que coisa absurda. E nós vamos ver por que isso é absurdo. Então o J mais Esos daria o Jesus, que os cristãos adoram. Então eles estão falando que Jesus é um deus pagão, o nome de um deus pagão que os cristãos estão adorando. Consequência, estamos adorando um deus desconhecido e pior, um deus diabólico, um deus pagão. Eles também acreditam que o nome Jesus significa Deus cavalo. Por quê? Porque, como nós vimos lá em latim ou em grego, o nome transliterado do hebraico significa, se pronuncia Iesus. Então o que eles fizeram? Eles dividiram Ié, que em hebraico significa Deus, e Sus, que significa cavalo em hebraico. Tá? Então eles falam, tá vendo? Ié significa Deus, e Sus em hebraico é cavalo. Então em hebraico esse nome é Deus cavalo. Então vocês estão adorando um Deus falso, um Deus que representa um cavalo. Né? E Jesus igual também a Deus porco. Tá? Porque se você pegar o Ié em hebraico, mais o Sus em latim significa porco, não vem a nossa palavra suíno, tá? Então é porco. Então mesmo para o latim, se você dividir, você dá Ies, Deus porco em latim, ou Deus cavalo em hebraico. Nós vamos ver o porquê que isso é falso, mentiroso, diabólico, tá? Olha, isso é uma baixaria, irmãos. Tá? Isso é insultar a inteligência de uma pessoa. Vamos lá, irmão, vamos passar isso aí. Perguntas a serem feitas sobre o nome Jesus, ser Júpiter e ser Esos. Primeiro, por que houve uma desassociação da letra J com a letra E? O certo seria dividir Jesus, correto? E não dividir o J apenas, deixar o J isolado. Por que deixar o J isolado e pegar o outro Esos? Porque é muito conveniente. Isso aqui nós vamos ver mais à frente. Eu inventei uma heresia assim. Mais à frente vocês vão ver. Tá? É muito fácil. Você pode pegar qualquer nome e usar desses malabarismos que você prova que qualquer pessoa tem um nome pagão. Qualquer uma. Tá? Vocês veem que eles usaram de artimanha. Tá? Eles foram capciosos e usaram apenas a letra J. Por quê? Porque o G completo, se eles dividissem realmente o G, Jesus, G em grego não tem nenhum deus pagão que comece com o nome G. Mas com a letra J começa, que é Júpiter. Tá? E o finalzinho é o Sus, é o Essos, que é um deus pagão dos celtas. Então eles juntaram isso aí. Fizeram esse malabarismo para tentar provar que Jesus é um nome pagão. Porque o J de Jesus é o mesmo J de Júpiter. E não das outras dezenas de deuses mitológicos que começaram com a letra J. Tem Jano, tem um monte de deuses aí que começam com a letra J. Por que justamente Júpiter? Sabe por quê? Porque Júpiter era o
Deus dos deuses, o Deus principal. E uma coisa mais interessante, Júpiter é a versão grega, é a versão romana do deus grego Zeus. É a versão romana. Por quê? Porque eles falam que foi a Igreja Católica de Roma que mudou o nome Jesus. Então vocês veem, eles usaram um deus romano e não um grego. Tá? Um deus grego também tem letra J com deus grego, mas eles usaram Júpiter. Por quê? Porque é conveniente. Tá? Então eles vão fabricando isso aí, enganando as pessoas. Por que usar o nome de um deus conhecido dos romanos, o Esos, que era o deus celta, para associar a Jesus? Esos nunca teve importância em Roma, era um deus celta. Não tem nada a ver com Roma. Então vocês veem, eles pegaram um deus romano e juntaram com um deus celta que os romanos nem conheciam. E se houve alguma adoração desse deus celta em Roma, foi mínima, tá? Não teve importância nenhuma. Mas por que eles teimaram em pegar Esos? Porque só esse deus celta que dá certinho o Esos. A pessoa não tem conhecimento, a pessoa não pensa. Tá? O brasileiro já não gosta de pensar. O evangélico não gosta de pensar. Ele vai na igreja para receber a palavra. Ele não pega a Bíblia e abre a Bíblia para receber de Deus ali o alimento sólido. É mais fácil, mais conveniente você ir lá, mastigar, dá tudo mastigadinho. Você vai lá, come da palavra, né? Fazer curso de teologia, nem pensar. Apologética, mas nem quero saber disso. Né? Então as pessoas são enganadas por falta de conhecimento. Por que usar o J para Júpiter se essa letra só foi incorporada ao alfabeto latino 1000 anos depois de Jerônimo? Olha que interessante. Essa letra J só foi inventada 1000 anos depois de Jerônimo. Eles falam que Jerônimo da Igreja Católica é que mudou o nome do Messias para Jesus.